Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E nesta oportunidade nós vamos meditar na lição de número 3, que tem por título Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Estamos estudando a terceira lição da revista da editora Betel, que tem como seu comentarista pastor Valdir Alves de Oliveira. O nosso texto áudio se encontra em Números 14, 24, que diz: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Verdade aplicada, a perseverança nos leva a seguir em frente, atingir o alvo e alcançar as promessas de Deus. Nosso objetivo da lição está em conhecer o relato bíblico sobre Caleb, ressaltar a importância de ter bom ânimo diante das situações adversas e reconhecer a importância de crer nas promessas de Deus. Antes de nós lermos aqui o nosso texto de referência, você que está chegando, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, pois é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e com isso iremos alcançar mais pessoas e grupos através da propagação do Evangelho. Nosso texto de referência está em Josué 14, versículos 7, 8, 9, 10 e 11, que diz: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e ele lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Vamos ler ainda a introdução, que diz: nessa lição estudaremos a história de Caleb, um dos 12 espias enviados por Moisés para observar Canaã, a terra prometida, fazer um relatório sobre como conquistá-la. Juntamente com Josué, ele passou uma impressão positiva da situação em oposição à opinião dos outros espias. Então nós passamos a entender aqui que a lição de hoje, ela ensina sobre a importância da perseverança, da confiança em Deus e da busca pelas promessas de Deus em nossa vida, não se limitando ao tempo ou às circunstâncias. As promessas de Deus exigem a fé e a ação, e a recompensa de uma vida de fidelidade a Deus é a realização de suas promessas. A história de Caleb. Aí aqui eu quero ler uma parte que pastor Valdir Alves ele deixa para nós, e eu aproveitei e grifei, que diz sobre a história de Caleb, que de personalidade marcante, Caleb mostrou perseverança e determinação ao aguardar com paciência a promessa do Senhor, e isso fez dele um homem vitorioso. É importante entendermos que lá em Josué capítulo 14, o versículo 10 e 11, que nós já lemos aí no nosso texto, de referência, esses versículos eles focam na fé, na perseverança, na força de Caleb,
que aos 85 anos reivindicou a herança prometida por Deus 45 anos antes. E ele expressa que Deus manteve suas forças tal hoje como era há 45 anos atrás, confiando que ele expulsaria os anaquins da região montanhosa. Depois nós vemos aí avançar enquanto outros recuam. Olha o que o pastor Valdir Alves ele diz: Caleb avançou enquanto outros recuaram, cheios de pessimismo e de incredulidade. É importante nós ressaltarmos que, enquanto muitos vieram com um relatório pessimista, um relatório negativo diante de Moisés, a palavra do Senhor vai dizer que eles chegaram e fizeram com que os demais espias se calassem. Estou me referindo a Caleb e a Josué. Eles calaram os demais espias. E eles então procuraram trazer um relatório positivo, que por mais que naquela cidade havia gigantes, filhos de Anáquis, mas o Deus que tinha feito a promessa, ele cumpriria sem dúvida a promessa aos filhos de Israel. Então, eles avançaram enquanto a maioria recuaram. E isso nos faz entender como é importante nos mantermos confiantes nas promessas de Deus, para nós não sermos dominados pelo medo e pela incredulidade. A incredulidade, na verdade, é a falta de confiança em Deus, mesmo após ver as suas obras. Afinal de contas, nós entendemos que Israel viu o mar vermelho se abrir, viu o maná descer do céu, viu a rocha ela brotar água, e mesmo assim, a maior parte, tirando aí a descendência de Josué e Caleb, ficaram presos, encurralados, encerrados no deserto, porque lhes faltou a fé. Para a gente terminar aqui esta terceira parte, nós vamos ver aqui também que vai falar sobre a falta da visão de reino, falta da visão de reino, é isso? Ou melhor, não, me perdoem, é o Senhor não se agrada de quem recua, tá? É o 1, 2, me perdoe. Então, olha o que diz aqui, ó, o Senhor não se agrada de quem recua. Haja o que houver, não podemos deixar desfalecer a confiança que temos no Senhor. Devemos perseverar em fazer a vontade de Deus, mesmo em situações adversas ou quando não conseguimos compreender tudo o que está acontecendo. E aí ele deixa um versículo que diz: quem lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Caleb foi um exemplo de visão, coragem, fé, perseverança para conquistar as promessas de Deus para a sua vida. Então a gente vai entender que o Senhor não agrada de quem recua, né? Lá em Hebreus, capítulo de número 10, deixa eu pegar aqui Hebreus, tá? Capítulo de número 10, Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 37. Olha, ao 39, vai dizer assim, ó: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, versículo 37, né, nós vemos aí que essa expressão, ela aponta para a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. E mesmo quando parece que Deus está demorando a sua promessa, ela se cumprirá
no tempo certo. E nós aguardamos ela com paciência. O versículo de número 38, aqui está a vida que fornece a vida para a nossa vida. Justo vive não pelo que vê, mas pelo que crê. A fé, ela é a confiança constante de que Deus ele é fiel, mesmo em meio a situações que são adversas. Mas nós temos que entender que o texto aqui, ele alerta no versículo 38. Se nós retrocedermos, nele não se compraz a minha alma. Deus dizendo, nele, referindo-se a nós, ao ser humano, Deus diz, não se compraz, não se alegra a minha alma. Então, Deus não se agrada de quem se recua, pois a fé não é apenas crer uma vez, mas permanecer crendo até o fim. Pois o versículo de número 39 nos faz entender aqui que o autor ele encerra com uma declaração de fé e encorajamento. Os verdadeiros filhos de Deus, eles não voltam atrás, pois tem uma fé que promove salvação e conservação da alma, ou seja, a fé genuína, ela não desiste, mas ela permite a confiarmos e a avançarmos a cada dia, tendo a certeza que Deus nos garantirá a vitória. E aí, agora sim, nós fechamos aqui essa primeira parte, falando sobre a falta da visão do reino. Então, ao mesmo tempo, a importância de nós termos uma visão, aqui ele vai falar sobre a falta de visão do reino. A timidez e a covardia entraram no coração da maioria dos espias, que se considerou inferior pela falta de fé. Então, é interessante que tanto Josué como Caleb, eles se destacaram neste quesito, porque diferente da visão pessimista que os outros tinham, eles tiveram uma visão ampla, de que verdadeiramente Deus daria a terra em suas mãos. Então, como é importante nós sermos guiados não por vista, mas sermos guiados pela fé na palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos pelo menos 2 exemplos básicos disso. O primeiro que eu quero tratar aqui, que é João Batista. É interessante que João Batista, ele poderia pregar em Jerusalém, mas ele ouviu a voz de Deus que disse para ele que ele deveria descer às margens do Rio Jordão, um lugar que aos olhos naturais ninguém iria até lá para ouvir João pregar. E nós vemos que ele obedeceu a ordem divina e as pessoas não só desciam para ouvir sua mensagem, que era uma mensagem de exortação, mas ainda eles desciam às águas do Rio Jordão para serem batizados por João. E isso nos traz o ensinamento que para Deus não há lugar difícil quando ele encontra uma pessoa que tem uma visão ampla. Nós vemos também Noé, que num tempo em que nunca se havia chovido, Noé e ninguém sabia o que seria chuva, ou porque só o orvalho é que regava a terra que era plantada, e de repente Deus fala que vai enviar um dilúvio de águas e vai destruir tudo. E mesmo durante 120 anos, ninguém entrando na arca, ele não parou de pregar. Ele continuou tendo aquela visão, dizendo que Deus estava dando oportunidades para o homem. É bem certo que Noé não ganhou uma alma, mas também não perdeu a sua família. Construiu a arca, foi zombado, criticado, mas no dia que Deus ordenou que entrasse na arca, e a arca foi fechada, ele e sua família foram salvos, e os demais todos pereceram pelas águas do dilúvio, porque não acreditaram na palavra de Deus. E assim nós terminamos aqui a primeira parte desta lição.